Bem-vindo a Salmos para uma quarentena. Este é um tempo devocional em que nós lemos e meditamos no livro de Salmos, pensando na realidade e no contexto que estamos a viver. Vamos hoje ler um salmo de ação de graças, um salmo de livramento de Davi, um salmo muito interessante. Ele é, para alguns, na verdade, dois salmos, mas nós o temos na nossa Bíblia como apenas um. É o salmo de número 40. E o Salmo 40 de Davi diz o seguinte, e os seus primeiros versículos são bem conhecidos, inclusive há um cântico muito bonito feito com eles. Esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação. A tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem em conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas são que me impedem a vista. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cumbram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha os que dizem bem feito, bem feito. Folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Este salmo pode ser, de certo modo, dividido ou esboçado da seguinte maneira. Há um momento de grande livramento e de percepção de dificuldades iniciais das quais Deus livrou. Depois, há um segundo ciclo, digamos, de sofrimento e há uma conclusão final de certeza de que o Senhor vai proteger. Ele começa o salmo falando algo que é muito significativo. Ele diz que esperou confiantemente, esperou pacientemente no Senhor. Ele esperou, esperando. Esta seria uma forma interessante de podermos fazer a tradução. É curioso porque a questão de fé no Antigo Testamento tem essencialmente a ver com espera. O pai da fé, Abraão, foi aquele que essencialmente esperou. Ele ficou marcado porque 25 anos ele aguardou que se cumprisse a promessa do Senhor para o nascimento do seu filho. E ao longo de todo o texto do Antigo Testamento, esta ideia é muitas vezes repetida. Confiar em Deus é confiar na sua palavra no sentido de esperar aquilo que Deus prometeu. A situação que ele viveu, o salmista, foi extremamente difícil. Ele expressa como se ele estivesse num poço de areia movediça a afundar-se. E o contraste é muito bonito, porque Deus o tira desta situação dramática em que ele vai desaparecer e o coloca sobre algo perfeitamente seguro, que é uma rocha. E o contraste é extraordinário destas duas imagens para que nós possamos guardá-las. Davi reconhece neste salmo que as bênçãos de Deus são tantas, tantas, que ele não consegue realmente saber quantas são. Lembra-nos a certa altura aquele hino muito querido de muitos crentes: conta as bênçãos, conta quantas são. E é o que ele diz: são tantas, Senhor, que eu não consigo chegar lá. E ele conclui, como várias vezes faz em outros salmos, que os sacrifícios não são a coisa mais importante. É bom percebermos que o sistema sacrificial está no seu auge, está no seu ponto de utilização maior, nesta época em que o reino está unido.
Davi não está a desvalorizar os sacrifícios, nem a dizer que o sistema sacrificial não tem importância. O que ele está a dizer é que não é o mais importante se não houver verdade no coração. O que ele está a dizer é: não servirá de nada prestar culto se dentro do coração a lei do Senhor não estiver presente. Se Deus não for a primeira coisa na minha vida, os sacrifícios que eu vou fazer não vão ter qualquer validade e Deus não vai dar qualquer importância a eles. Logo, Davi expressa a sua alegria e ele diz: quando fui libertado pelo Senhor, eu não guardei aquilo que Deus fez, mas eu testemunhei. Para o crente, a libertação e a experiência com o Senhor é pessoal, mas a seguir ela tem que servir de testemunho. O Senhor não age nas nossas vidas apenas para que nós possamos ficar muito contentes e alegres. Ele o faz para que a seguir nós possamos crescer na nossa comunhão com Ele e também possamos usar a experiência que Ele nos dá para abençoar outras vidas, com a mesma experiência ou experiências semelhantes, mas também dando testemunho daquilo que Deus fez e daquilo que Ele atuou em nós. Logo a seguir, a partir do versículo 11, é como se estivéssemos novamente no princípio, ou seja, torna a haver alguma situação de sofrimento. A parte final deste salmo, inclusive, é extremamente parecida com o Salmo 70 e alguns entendidos bíblicos acreditam que aqui nós temos dois salmos condensados num só. Bem, seja como for, a verdade é que voltamos outra vez a ter um momento de sofrimento e de angústia, em que Davi expressa a sua dificuldade porque ele se vê cercado por muitos inimigos, ele vê que muita gente está à sua volta, ele vê que há muitos que estão a tentar prejudicá-lo e ele precisa confiar no Senhor, ele precisa entregar ao Senhor a sua certeza, porque ele sozinho não vai conseguir subsistir. Expressões que são usadas aqui, comuns, no que diz respeito à percepção de que há outros inimigos que vão ficar muito felizes se ele for derrotado. São pessoas que não creem, mas não são só incrédulos, são aqueles que debocham do crente, debocham da sua fé e que vão ficar muito satisfeitos se de alguma maneira o crente vacilar. E por isso Davi pede ao Senhor libertação, não somente por ele mesmo, mas também por uma questão de testemunho, para que aquilo que é a vida do crente, para aquilo que é o testemunho do crente, para que aquilo que se passa na sua vida não sirva para que outras pessoas digam: olha, não valeu de nada ele crer, mas para que a sua libertação sirva também de base para as pessoas perceberem: afinal, o seu Deus é um Deus verdadeiro, afinal, se calhar vale a pena nós o procurarmos também e nele aprendermos a confiar. O Salmo vai se aproximar do fim com a expressão contrária, ou seja, a alegria daqueles que confiam no Senhor. Aqueles que amam a Deus podem realmente dizer que Ele é magnificado. Esta é outra lição importante que nós encontramos na palavra do Senhor. A fé equivale à alegria. É difícil estar junto com o Senhor verdadeiramente e não estar alegre, assim como é quase impossível ir embora da presença do Senhor sem sair triste. O moço rico chegou cheio de expectativas, mas quando ele percebeu que não ia poder corresponder àquilo que Jesus lhe pedia, ele foi embora triste. Quando nós não correspondemos e quando nós nos afastamos do Senhor porque não estamos vivendo a vida que devíamos com Ele, a tristeza toma conta do nosso coração. Quando nós esperamos confiantemente, pacientemente, e a nossa fé está nele, sabendo que é a nossa força e a nossa rocha, nós também teremos alegria nele. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele conclui de uma forma muito interessante, lembrando que se isto é feito por Davi, havia um rei, havia um homem com uma posição importante na nação, no entanto ele diz: eu sou pobre e necessitado. Ele está apenas reconhecendo a sua situação humana. Ele diz: eu como homem reconheço as minhas limitações, mas eu sei que o Senhor toma conta de mim. Ele é o meu amparo, Ele é o meu libertador, Ele é o meu Deus. E esta afirmação final é um grito de vitória da parte daquele que, reconhecendo as limitações que nós temos como homens, também sabe que o nosso Deus não tem qualquer limitação e como é Ele que cuida de nós, podemos estar confiantes. Esperemos confiantemente e pacientemente no Senhor, sabendo que Ele é aquele que toma conta de nós e que no meio das tribulações que se repetem, como neste Salmo, uma vez após outra, Ele vai nos abençoar com bênçãos que nós não podemos contar e elas servirão de oportunidade não somente para alegrar o nosso coração, mas para o testemunho daqueles que estão à nossa volta.